Então, começando mais um material, uma transmissão do Avante, e hoje eu conto aqui com a presença do camarada, grande amigo do Saul, que é mestrando em agronomia, área de estudo dele, e o objetivo principal é avaliar a importância da agricultura e da agronomia na construção de um país forte e desenvolvido. Então, as perguntas elas vão ser dirigidas nesse aspecto, porque é uma área essencial para o desenvolvimento de um povo. Geralmente, quando nós falamos de um país forte, nós lembramos muito da área militar, tecnológica, e pensamos pouco na área de produção alimentar e agrícola. Por que é importante garantir a autonomia nessa área? E vai ser nesse sentido que a conversa vai se dirigir. Então, Saul, primeiramente, uma boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Não vi, Jean, pô. Não vi. Pode falar um pouco da sua área de formação, se apresentar? Certo. Então, boa noite. Meu nome é Saul Ramos, eu sou agrônomo e sou mestrando em agronomia também. E venho trabalhando nessa área há algum tempo, desde que eu me formei, também venho também atuando na área de pesquisa, né, com o mestrado, né? E também, recentemente, encontrei o movimento Avante, né, através do camarada Jean, e estou fazendo de tudo para contribuir com o grupo, né, para que o grupo cresça e a gente consiga produzir materiais e ações, né, ações práticas dentro dessa minha área. Contribuir com o grupo, com o movimento, né, do modo geral, né, da forma que eu posso. Então, boa noite a todos. Novamente. Excelente. Saul, a primeira pergunta é bem simples, até para que todo mundo consiga entender. Num termo geral, qual que é a importância da agricultura e da agronomia para a humanidade? Por que essas duas áreas elas são tão importantes? Porque, só para fazer uma leitura rápida, foi por questões agrícolas que a humanidade passou por um grande processo de mudança, né? Do modo de vida nômade para o sedentarismo. Então, provavelmente, o mundo seria muito diferente hoje se a agricultura não tivesse sido desenvolvida. Então, para você, na sua opinião e com seus estudos e análises, qual a importância dessas duas áreas para o ser humano em geral, para a humanidade como um todo? Exatamente. Se você iniciou de forma correta, né? A passagem do sistema de Opa, voltou? Tá ouvindo, Jean? Estou ouvindo, Saul, você pode retornar a sua resposta, por favor? Certo. Então, como você bem apontou, falou correto, né, da passagem do homem do sistema de nomadismo para ele passa a se tornar sedentário, né, foi um marco importante na vida do homem, e foi o início da civilização em si, né? Ele deixa de ser caçador-coletor, né? E passa a cultivar seu próprio alimento, né? Então, daí em diante, né, ele passa a ter uma coisa que ele não tinha antes, que é tempo, né? Tempo para quê? Tempo para pensar, tempo para desenvolver outras coisas referente à própria atividade humana, né? Ele passa, quando ele se torna
sedentário, ele passa a inventar utensílios, ele passa a criar uma série de coisas, né? Eles saem das cavernas, começam a construir casas, né? E etc. E tal. Então, isso é o início da civilização, né? Da vida em grupo, né? Que ocorreu em advento da agricultura, né? Que ensinamento da civilização como a primeira organização, né? De forma mais organizada. Então, aí, a partir daí em diante, começa a surgir novos aspectos da vida social, né? Começa a surgir normas, começa a surgir leis, começa a surgir costumes, né? Até religiões, por que não? Né? Porque a agricultura ela é associada a religiões primitivas e até modernas, né? Excelente. Então, dá para perceber que a própria agricultura ela vai muito além, né, do próprio campo dela. Ela coloca uma marca na própria cultura, na religião, no pensamento, na filosofia, na estrutura social. Não é isso, Saulo? Ela atua em todos os Isso. âmbitos humanos. Ela vai, digamos assim, também através dela, mas ela ajuda a, a ela ajuda ao homem a desenvolver uma série de outras relações, né? E com ela também no meio, né, delas, né? O próprio, como eu ia falando, é o, no caso, o cedro, né? O carvalho que representou a cruz, né? Jesus, né, que teve também o cardo, né, que foi que para os antigos judeus significa uma praga, uma tristeza. O cardo é uma espécie de planta daninha, né, que dizem que foi espinhosa, que representou a cruz de Cristo, né? Ou seja, tem uma série de relações que foi através das plantas da agricultura que a sociedade começou a desenvolver, a sociedade começou a amadurecer. Então, de início, né, ela teve uma importância grande, muito grande, que foi isso, de proporcionar uma primeira organização da sociedade em si, né, do homem em si, né, porque é ela que ocasionou o nascimento das cidades, né? Saul, consegue me ouvir? Oi, sim. É bem interessante essa sua resposta, porque ela dá umas considerações muito amplas. Toda a área de conhecimento ela não pode ser reduzida só à própria esfera, né? E hoje a gente não tem tanto essa noção da importância da agricultura. Como você disse, vários povos criavam religiões e sistemas em torno disso. Então tinha uma relação muito próxima com o alimento. Você acha que essa relação ela se mantém hoje ou as pessoas elas têm uma ideia muito distante do campo? Por exemplo, eu vou no supermercado, eu compro minha comida, então eu não tenho relação nenhuma com o agricultor, com a pessoa que cuidou da terra, que plantou, que colheu. Você acha que hoje esse elo foi perdido? Esse elo de consideração em relação ao campo, a origem da nossa própria subsistência, aquilo que nós comemos depende do homem do campo? Ou você acha que as pessoas têm uma noção sobre isso e valorizam esse trabalho? Não, você tocou num assunto agora, gente, que eu estou 100% em acordo com você. Acho que esse elo entre as pessoas
o centro urbano com a zona rural, ele foi totalmente perdido, né? As pessoas hoje consumem alimentos, no caso, as pessoas da elas estão inseridas naquilo ali, das dificuldades que é ser um produtor rural, né, no Brasil, né, e hoje é uma coisa, uma espécie de estranhamento, né, da zona urbana com a zona rural. E esse elo hoje ele é totalmente perdido, né? E por que que é? Porque o campo hoje ele começa a se esvaziar, né? Ele começa a ter uma importância social, né? Por quê? Porque o campo hoje tá se reduzindo apenas a atividade econômica, que no caso é configurada na monocultura, né? Nas grandes extensões de soja, nas grandes extensões de cana-de-açúcar, né? E de outras commodities agrícolas. Então, não, para que haja apenas como do ponto de vista econômico, digamos assim, né? Que é da forma que o agronegócio vê. O campo é um lugar onde os homens vivem, né? Os homens criam laços culturais, né? É onde ele cria família, onde ele tem, existe histórias, folclores, né? Tradições no campo, né? E isso vem se perdendo, né? O campo no Brasil, ele vem perdendo um pouco da identidade disso. E quando um certo ambiente vai perdendo a identidade, né? Ele passa a ficar despercebido por outros, por outro local, no caso a cidade, né? A cidade não tem um certo reconhecimento do campo hoje, do que é um produtor rural, e a gente que é profissional da área de ciências agrárias, a gente percebe isso, né? Eu sou de uma cidade grande, né? Eu sou natural da capital do estado aqui da Paraíba, João Pessoa. Moro no interior, mas eu sempre vou para lá. Tenho colegas lá, amigos lá. E quando a gente vê, muitas pessoas não sabem nem o que é bem o que é a agronomia, o que é a função, a importância, né, do profissional, e eu associo isso a essa perda de identidade que o campo vem sofrendo, justamente devido à redução do ambiente rural a apenas a questão econômica, né? No caso, grandes lucros, né? Grandes extensões de terra com monoculturas, pouquíssimas pessoas no campo, né? O número, por mais que nos últimos anos venha reduzindo o êxodo, né? Mas ainda o êxodo rural é uma realidade no Brasil ainda. Então, está havendo essa perda de identidade do campo, né? Está havendo essa, esse vazio, né? Tanto do produtor rural, quanto do ambiente, quanto dos profissionais que atuam, né? Então, existe isso que você falou, existe de fato. Saul, você considera que é possível refazer esse elo e ressignificar o campo, ou seja, o campo tomar uma nova dimensão, recuperar a sua importância, não só econômica, mas também cultural? Ou você acha que isso é um processo praticamente irreversível, que a tendência é a urbanização e o campo cada vez mais mecanizado e só a monocultura? Ou você acha que é possível retornar ao estágio, mesmo que não seja um retorno ao passado, mas conduzir um caminho para o futuro sem deixar o campo de lado? Já dá para você repetir a pergunta? Cortou um pouco aqui. Sim, consegue me ouvir? Sim.
A pergunta que eu te fiz é se você acha possível retomar esse elo entre a cidade e o campo, fazer com que o campo retome sua importância, seu significado cultural e social, ou se isso é algo impossível de se fazer. A tendência é que a situação piore cada vez mais e a urbanização tome conta e o campo perca totalmente sua relevância, reduzido só à esfera econômica. Não, é possível voltar a ter um significado. E hoje em dia a gente já observa isso. Existem vários movimentos urbanos que, por exemplo, é uma coisa que vem crescendo, né? A gente tem também um novo fenômeno, né? Que vem apontando que são chamados os novos rurais, né? São pessoas que vivem em zonas rurais, mas não perderam totalmente o vínculo com a cidade, né? Às vezes tem uma propriedade, né? Um pedaço de terra, às vezes não é para cultivar, mas é para passar final de semana, é para fugir um pouco, né? Da, da, da grande cidade, né? Do estresse da grande cidade. Então, tá havendo alguns movimentos com esse caráter. Vários jovens estão se interessando mais por agricultura, essa questão da busca de uma alimentação mais saudável, né? Outras pessoas buscam um novo estilo de vida, né? E existe um certo movimento dentro desse aspecto, né? Então, existe. E em relação à questão mais importante, que é a do produtor rural, é possível sim, é possível. Inclusive, existem alguns dados, tem um pesquisador holandês chamado Jan van der Ploeg, né, que ele é uma autoridade nesse assunto sobre agricultura familiar, e segundo alguns dados dele, inclusive eu li já faz um tempo, ele demonstra que o campo, em esfera mundial, ele tá voltando a ser mais povoado, né? Ele vem crescendo o número de pessoas no campo, né? Vem aumentando. Agora, para que isso é preciso que haja uma política agrícola séria no país, né? Uma política séria que veja o quê? Que veja a agricultura familiar, que veja a pequena agricultura, que não só veja a agricultura apenas, como eu acabei de falar, apenas do ponto de vista comercial, apenas como uma atividade econômica. Veja que o espaço rural, ele é tão necessário quanto o espaço urbano, e a sociedade, ela, ela tem que haver um equilíbrio entre meio rural e meio urbano, né? Por quê? Porque a zona urbana ela não suporta a quantidade de gente que chega todos os dias. Quantos milhares de nordestinos chegam a São Paulo? Essas grandes cidades vivem um trânsito caótico, metrôs superlotados, um crescimento urbano desordenado, problemas ambientais, né? Formação de periferias, e qual é a raiz disso? A raiz disso está no êxodo rural, né? Nas pessoas, nas milhares de pessoas que chegam diariamente a esses centros. Então, esses centros não têm capacidade de suportar a quantidade de pessoas que vêm da zona rural, né? Por quê? Porque não acha oportunidade no campo, né? Foi assim, falando um pouco
no Brasil foi o que aconteceu com a política da década de 70, né? A questão do milagre econômico, do crescimento do Brasil, onde milhares de nordestinos na época saíram, né? E isso contribuiu para o crescimento desordenado, né? De São Paulo. Então, o governo precisa ter uma política que invista na agricultura familiar. E investir sobre que aspecto? Primeiro, tem que ser repensada a questão agrária brasileira. No caso, o quê? A reforma agrária. Por mais que muitas pessoas pensam que é um debate ultrapassado, mas isso não é. Né? Porque a terra no Brasil hoje é extremamente concentrada, né? No Nordeste ainda mais, né? Por mais que tenha havido alguns esforços, né? De uma melhor distribuição de pelo INCRA, né, não é assim uma reforma agrária. Né? Eu não vejo nem como uma reforma agrária, eu vejo como um projeto de colonização. Né? Por quê? Porque eles pegam propriedades ruins, né, onde não existe água, reúne um grupo de pessoas, né, no caso as pessoas que estavam no movimento, né, no MST, no caso, né, que estão reivindicando pessoas e colocam essas pessoas lá. Disponibilizam um pequeno crédito e pronto. Então, né, e acabou-se. Não tem assistência técnica, não tem cooperativa, não tem uma política de compra de alimentos, né, vinculado, não tem agroindústria, não tem esse agricultor não é inserido dentro de um planejamento regional, né, não existe um problema. Então, o que acontece? Muitos assentamentos falham, né, justamente por isso. Então, isso é um ponto que tem que ser repensado, né, porque aqui no Brasil a gente tem o quê? Dois problemas. Terras, né, que é cerca de 4 milhões, salvo engano, né? E também de agricultores com terra. Então, o agricultor sem terra, ele sai de um problema, né, que antes ele não tinha terra, e passa a entrar em outro problema, que são os de agricultores com terra. E quais são os problemas que os agricultores com terra sofrem? Justamente isso que eu falei. Não tem cooperativa, não tem agroindústria, não tem políticas públicas, né, que invista, não tem assistência técnica, né? E o governo, os governos petistas não vinham fazendo muita coisa, né? Teve alguns pequenos avanços, algumas políticas, né? Como o programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, houve o compra direta, houve uma tentativa de revitalização da Conab, né? O MDA, né, que foi extinto, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele até que fez alguma coisa, ele tentou fazer alguma coisa, né? Mas houve a saída, né, da ex-presidente Dilma, e o governo atual agora está com uma postura muito agressiva em relação à agricultura familiar. Primeiro, pela extinção do MDA. Segundo, por cortes, né, nesses programas de governo, né, de auxílio. Né, as próprias ONGs que fazem assistência técnica rural também receberam cortes, né, do governo. Né, os órgãos de extensão rural, né, são as ATEs dos estados, vem passando por um sucateamento muito grande. Né, não abre mais concurso, né, eles mal têm dinheiro para funcionar. Então, ou seja, existe uma série de problemas, né, que
o pequeno agricultor vive, né, de um modo geral, que, na verdade, não há incentivo a ficar no campo. Não há incentivo. Então, os poucos que ficam no campo, aqueles que permanecem, são aqueles que a prova que a agricultura familiar, por mais que sofra muitos ataques, ela não vai desaparecer. Por quê? Porque as pessoas que ainda persistem no campo, mesmo em muitos casos não sendo viáveis, mas é o lugar delas, né? Onde elas têm as suas raízes, né? Suas histórias, onde elas gostam de ficar, né? Então, esse elo do campo com a cidade, ele pode ser resgatado, né? A agricultura, o campo pode voltar a ter uma participação maior na vida da população urbana, pode voltar a ser reconhecido, pode recuperar a identidade, mas para isso ela hoje carece de ajuda, né? Carece de ajuda para que ela tente, venha a se reabilitar, né? Que onde a agricultura familiar, a pequena e média produção, consiga obter espaços e um espaço e também tenha acesso não falo nem acesso, mas também que elas estejam inseridas em programas do governo, né, de desenvolvimento, né, no caso de desenvolvimento regional, onde o governo sabe explorar, né, a potencialidade de cada região, onde organiza a produção, uma série de coisas, né? No caso do Brasil, o Brasil tem que fazer o que vários outros países fazem, né? Que é isso. Nos Estados Unidos do mesmo existe subsídio para o agricultor permanecer no campo, né? Existe política de proteção de preço nos Estados Unidos dos preços agrícolas, né? Para que eles não se desvalorizem, né? Então, para recuperar, para que o campo volte a ter um papel mais, de um maior destaque dentro do Brasil, que não seja apenas do ponto de vista econômico, precisa recorrer a algo. Claro que há muita coisa, mas muito tem a ver com isso que eu falei aqui. Saul, é bem interessante esses pontos que você tocou, inclusive a questão da reforma agrária, que é uma necessidade e é um assunto marginalizado, né? É um assunto marginalizado hoje, é visto com maus olhos. E foi interessante você citar também que o próprio Estados Unidos toma medidas que podem ser consideradas como de uma reforma agrária, né? A propriedade é muito mais disseminada lá. Ela é muito mais difundida e é muito mais protegida do que aqui no Brasil, né? Essa questão, o debate, quando a gente fala nessa questão da RA, né, da reforma agrária, muitas pessoas pensam que é coisa de, não, isso é papo de, de esquerdista, é papo de comunista, mas a reforma agrária não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com comunismo. Todos os países, as grandes potências capitalistas hoje, e hoje em dia, elas fizeram reforma agrária, né? Para começar pelo próprio Estados Unidos, né? Com Abraham Lincoln, né? Que assinou a lei da Homeland, né? Tanto é que até hoje o mapa americano ele é bem desenhado, ele é bem definido, né? Os estados, né? Aquilo ali é a prova de que houve uma certa repartição da terra, né? Americana. E foi justamente essa reforma agrária americana, mais especificamente no Oeste, que desenvolveu o norte-americano, né? Onde é mais desenvolvido. A pequena indústria americana ela surgiu através de uma política de reforma agrária, né? De incentivo da reforma
agrária, né? O Japão, no pós-guerra, veio também de uma... foi feito também uma reforma agrária. No caso do Japão, o limite de propriedade era apenas 5 hectares, né? De Taiwan, os países europeus, logo após as ditas revoluções burguesas, né, tiveram que passar por alguns processos de reforma agrária. Depois, a partir do século XX, né, é onde existem umas políticas de uma melhor distribuição de terra na Europa, né, mas que já começa bem antes, né? Então, ou seja, a reforma agrária não tem a ver com esquerda, né? O comunismo, ele é engraçado, é uma contradição, porque foram nos países socialistas que justamente não houve reforma agrária. Por quê? Porque eles, no caso, em vários casos, eles não deram terra às pessoas, né? A própria terra era de propriedade do Estado. Não houve repartição individual, não teve a posse individual da terra ao pequeno produtor, né? A propriedade era do Estado. Foi assim na China, foi assim na União Soviética, foi assim em Cuba, né? E inclusive até os países ditos socialistas, né? Que atualmente Cuba, né? Vem passando por uma privatização da terra, mas vem passando de um repasse, uma desestatização da terra, né? O Estado está as terras do Estado estão cada vez diminuindo e estão repassando cada vez mais as famílias, né? Estão dando a posse da propriedade individual, né? As famílias. Por quê? Porque as fazendas coletivas se mostraram um fracasso, né? E foi justamente, no caso de Cuba, né? Na década de 90, como houve o período especial cubano, né? Um período de crise, foi justamente a pequena propriedade, né? Cooperativada, que ajudou Cuba a superar os problemas de alimentar, né? Onde já estava havendo problemas de falta de alimentos. E foi justamente esses agricultores familiares, cooperativados, com a posse individual de suas terras, que contribuiu que Cuba superasse esse período. Então, é um debate, como você falou, marginalizado, mas é um debate que hoje mais do que nunca precisa ser feito, né? Principalmente no Brasil, né? Porque muitos falam que nem a senadora Cátia Abreu falou que não existe latifúndio no Brasil, né? Veja só que absurdo, né? Mas é uma coisa que precisa voltar a ser batido, e acredito eu que mais cedo ou mais tarde vai ser uma coisa que assim. São, é bem interessante essa questão, e daria para se fazer uma abordagem só sobre esse tema específico da reforma agrária. Eu quero até te convidar para a gente fazer uma entrevista especificamente sobre isso, porque eu acredito que há informações, dados e questões que envolvem esse tema que seriam muito interessantes para o público em geral e que não são divulgados, por interesses óbvios. Que a agroindústria no Brasil, como você coloca, existe sim um latifúndio, né? Uma secretária de Agricultura, uma ministra da Agricultura, alegar que não existe latifúndio no Brasil é um desconhecimento da história e um profundo desrespeito com a questão agrícola. Então, é um tema que merece ser abordado com toda a seriedade e comprometimento. E pegando esse ponto que você falou, eu gostaria de te fazer uma pergunta bem simples. Você acha que é possível o Brasil se tornar uma potência
se tornar um país desenvolvido sem resolver essas questões, sem criar um programa consistente em relação ao campo, em relação à terra? Acredito eu que não. Por que eu acho que não? Porque, primeiro, vamos para o problema relacionado à economia. Hoje a gente tem, se você parar para perceber, a gente tem o Brasil, a alimentação no Brasil é muito cara. Você chega hoje no supermercado para fazer algumas compras, né? A gente que tem família, a gente sabe o quanto você chega lá com R$ 100, você sai do supermercado com 2 sacolas, né? Ou seja, se alimentar no Brasil é muito caro. Né? E isso até os gêneros da cesta básica, né? Se a gente produtos industrializados, né, de caráter mais refinado, né, biscoitos, né, coisas um pouco mais caras, aí que se torna caro mesmo. Verdura, né, hortaliça, fruta no Brasil é muito caro. Ou seja, de um modo geral, se alimentar no Brasil é muito caro. Então, onde é que entra a reforma agrária nisso aí para contribuir com essa questão? Primeiro, porque se houver uma reforma agrária, uma política agrícola, o país adotar uma política agrícola de desenvolvimento interno e de produção interna, o que é que vai acontecer? A quantidade de alimentos e de matérias-primas, né, para a produção de outros alimentos está. Consequentemente, o preço dos alimentos vai baixar. Né? Com os preços dos alimentos baixos, né, os trabalhadores, seja da cidade, seja do campo, eles vão ter, vai sobrar dinheiro para eles comprarem outro, ou seja, vai haver uma transferência de recurso da agricultura para as indústrias, né? Por quê? Porque o cidadão que antes pagava muito caro pela alimentação, alimento um preço mais acessível, ele vai gastar menos e vai sobrar mais dinheiro para ele consumir, comprar eletrodoméstico, comprar roupa, né? E isso tem uma importância muito grande para transferir renda para a indústria, né? Para que haja crescimento da indústria industrial e desenvolvimento de outras indústrias. Né? Então, tem essa questão do preço dos alimentos. Vários empresários hoje, várias empresas, né, de assalariados, elas, dentro da sua política, pagam um salário mínimo e também tem a cesta básica. Ou seja, se a cesta básica diminui de preço, vai dar para esse empresário contratar mais funcionários, né? E etc e tal. Então, um efeito, uma espécie de efeito dominó, que todo mundo vai ganhar. Então, tem essa questão. Também tem a questão do emprego, né? Porque as pessoas no campo trabalhando, se ela trabalha, se ela está gerando renda, consequentemente também vai haver uma transferência do governo, né? De imposto, né? Não o contrário, né? No caso do Brasil, no caso da Previdência, né? A cidade é que paga o campo, né? Porque o campo, em muitos casos, não produz nada, né? E às vezes o agricultor hoje, às vezes ele só o fato dele morar no campo, ele prova que foi agricultor mesmo sem ter sido e se aposenta, né? Ou seja, um recurso que é repassado para ele sem ele ter feito nada, né? Mas se aposenta, né, com esse salário, com um salário, sem ele ter contribuído quase nada. Né? Então tem esse problema, tem a questão, essa questão
grande parte das pessoas voltarem ao campo, essas pessoas vão conseguir empregos lá, vão consumir mais, né? Ao invés de estar trabalhando no mercado informal, né? Muitos aqui do Nordeste vão para São Paulo, para as grandes capitais, venderem esses produtos, né? Da China, né? Rede, manta, né? Vão vender aí, e isso não existe contribuição nenhuma ao governo, né? Para o governo, no caso, né? Um trabalho informal, né? Ou seja, de fato não existe uma transferência de renda maior. Tem a questão também social, né? Eu já falei um pouco, né? De que tem que haver um equilíbrio, porque das pessoas que saem do campo devido à falta de oportunidade e vão para as grandes cidades, se você pegar hoje as grandes periferias, as grandes favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, se você fizer uma pesquisa, eu acredito que já tem esses dados. Agora, os dados que eu tenho é um pouco antigo, mas que existem indícios que os antepassados dessas pessoas vieram do campo, né? Ou seja, ocorre uma espécie de inchaço dos grandes centros, muitos encontram trabalho e outros não. Então, o que acontece? O crescimento da violência, né? Muitos partem para a violência. Ou seja, então, a violência, ela tende a aumentar. No caso de São Paulo, tem uma pesquisa interessante que mostra que grande parte aumenta a quantidade de assaltos nessas cidades menores de São Paulo, Campinas, né, Piracicaba, cidade produtora de cana-de-açúcar, né? Existem uns dados que mostram que aumenta a violência no período de antissafra, que é justamente o período onde os boiafrios não têm emprego, né? Porque a cana-de-açúcar ela só propicia, a cultura da cana-de-açúcar ela só propicia empregos na época né? Quando não existe safra, o trabalhador rural fica sem fazer nada, né? Desempregado. Então existe uma pesquisa que vincula esse período com o aumento da violência nessas cidades. Ou seja, então tem esse caráter social. E também tem do ponto de vista ambiental, né? Com os grandes centros, né? A quantidade de pessoas inchando as cidades, né? Com certeza vai haver problemas ambientais, né? A quantidade de carros nas ruas, né? Poluição, crescimento desordenado das cidades, né? Degradação de rios, ou aumento do lixo urbano, né? Também tem a ver também com o aumento das cidades sempre ocupando espaços de mata, né? de reserva ambiental, né? Porque não tem mais por onde crescer, né? Isso é os planos de desmoronamento. Então, eu acredito que é difícil o Brasil voltar a ser, o Brasil desenvolver sem tocar nessas questões, porque sem resolver essas questões básicas que eu falei aqui, como moradia, como alimentação, como emprego, não, tenho certeza que o Brasil não vai conseguir se desenvolver, né? Para um dia se tornar uma potência, né? Saulo, é bem interessante levar em conta essa consideração, porque durante toda a entrevista ficou claro um ponto crucial. Todos os grandes problemas estruturais que nós temos no Brasil hoje, eles são relativos à questão fundiária.
E a solução desses problemas, principalmente em relação às cidades, aos centros urbanos, reside no campo. Então, é impossível desenvolver a cidade sem o campo, certo? Os dois estão entrelaçados. Não vi, Jean. Pode você repetir? A solução de todos os problemas, então, que nós temos na cidade, ela está justamente no campo, né? Não é isso? É impossível pensar na solução dos maiores problemas do Brasil sem pensar no campo. Isso, com certeza, né? É um problema que exige, né, dos governos uma resolução, tanto do problema rural, do problema do campo, quanto do problema das cidades, né? O problema é que essa questão do campo, ela vem sendo marginalizada, né? Por quê? Porque o Brasil hoje só é a política para o campo brasileiro é apenas essa, né? De produção de commodities agrícolas, né? De rural apenas como um meio de se ganhar dinheiro, né? Um meio econômico, né? E de fato, né? O agronegócio é importante para o Brasil, né? As divisas, né? Que as exportações de soja, de cana-de-açúcar, né? De várias outras commodities agrícolas, né? Propicia ao Brasil é importante, né? Para o crescimento do país, justamente, e também devido a gente ter que não ter uma indústria suficiente, né? Uma indústria nacional, então ocorre o quê? Que existe um déficit de manufaturado, né? De tecnologia interna, de produção interna, né? E justamente pelo fato do Brasil não ter indústrias, né? Que arque com isso, que contribua com isso, né? E isso se sobrecarrega com essa política de divisas, né, agrícolas, né, de commodities agrícolas e também de minério, né? Do fato do Brasil nessas exportações. Então, é importante, né, sobre esse ponto de vista, mas, por outro lado, no ditado popular, você cobre o sol com a peneira, porque se você investe nessa política, existem vários outros problemas que são negligenciados, e se você colocar na conta, né, fica o mesmo, ou então fica até mais oneroso, né? Os problemas que é gasto com saneamento nas grandes cidades, o problema que é gasto com segurança, com transporte, né, nas grandes cidades, com hospitais, né? Não existe, eu acredito que não existe um hospital em São Paulo, na grande São Paulo, que nesse exato momento agora não esteja lotado, justamente pela quantidade muito grande de pessoas. Né? Então, ou seja, o Estado gasta em vários outros setores que poderiam ser resolvidos se houvesse uma política de um melhor desenvolvimento do campo, né? Então, não adianta resolver, apenas ver o campo como do ponto de vista econômico, no caso, para tentar suprir essa carência, né, da indústria nacional. Não adianta ficar mais isso, porque isso você vê o Brasil do século passado, né? Você vê todos os países subdesenvolvidos vivem disso, de exportação de commodities agrícolas e de minério, né? Então, na hora do Brasil começar a pensar também tem que produzir tecnologia, tem que ter indústria. Né? Para você ter ideia, o exporta toneladas desse processamento, né? De processamento de soja para extração de óleo. Né? A Argentina, por exemplo, ela consegue lucrar mais só com a venda do óleo de soja de que muitas vezes no Brasil existe anos que
consegue lucrar mais, mesmo com todas as exportações de soja do Brasil. Sem contar o que é perdido aqui no Brasil nas viagens, né? Os caminhões levam e grande parte é perdido, ou seja, não tem logística, não tem uma infraestrutura adequada. No caso da fruticultura, o Chile, por exemplo, eles conseguem produzir várias quantidades de frutas em uma pequena área, né? Ou seja, eles têm uma maior produtividade por área, né? Eles agregam valor, né, aos produtos agrícolas. A gente aqui no Brasil não. A gente aqui no Brasil, no caso de laranja, por exemplo, a gente exporta laranja para os Estados Unidos, para quando eles chegarem lá, eles pegam o suco, colocam numa caixa e a gente aqui compra aqui caríssimo. Ou seja, aqui no Brasil não, nem sequer tem uma estrutura de processamento dos produtos agrícolas, né? Para o quê? Agregar valor os produtos. Né? A gente aqui chega, colhe, exporta e pronto. Então, está na hora do Brasil começar a repensar outras coisas, né? A ver o campo também como um local de desenvolvimento, de tecnologia. Né? Tem que sair dessa estrutura arcaica, né? de exportador de commodities agrícolas, exportador de minério, né? Até quando o Brasil vai ficar assim? Né? Então, eu acho que o Brasil não vai conseguir se desenvolver, nem vai conseguir superar os vários problemas internos se a grande parte dessas questões não forem resolvidas com seriedade, também pensando no campo, né? Dentro dessas coisas que eu falei aqui. Saul, ficaram bem claros os pontos. O eixo principal da entrevista era justamente isso, salientar a importância da agricultura, do campo, um projeto consistente, né, voltado para o campo, não só para as questões agrícolas e rurais, mas até para a solução de problemas urbanos das grandes metrópoles e também da economia brasileira, criar um dinamismo, uma dinamização mais ampla para a economia brasileira. Então, desde já, eu quero te agradecer pela entrevista, foi muito produtiva, foram assuntos complexos, mas que você conseguiu sintetizar de uma forma compreensível para o público, e eu espero que a gente possa produzir outros materiais nessa vertente e trazer o campo para um significado mais amplo e uma função mais digna e justa, né, condizente com a importância que o campo e o produtor rural têm, que são elementos sem os quais nós não teríamos nem a nossa alimentação. Então, a nossa comida depende do campo, do homem do campo, e eu acho muito interessante, muito necessário e essencial salientar a importância, principalmente no mundo cada vez mais globalizado, salientar a importância do campo, a importância do produtor rural. Fica à vontade se você quiser fazer as considerações finais, e desde já muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de fazer muitas outras perguntas, mas eu vou ter um pouco de consideração contigo, que tirou um pouco do tempo para fazer essa entrevista, e já te convido para que a gente continue dialogando nesse sentido, porque é um debate muito importante. Eu que faço aí do canal Avante, né, para poder falar, compartilhar um pouco do que eu sei. Vão desculpando aí qualquer coisa, ainda estou me adaptando com essa história de Hangout, né? Estou participando agora com a ação Avante, né? Me enrolei um pouco em falar, às vezes, né? Fiquei um pouco nervoso, mas isso é normal, né? Quem tiver alguma dúvida,
Saul, desde já, muito obrigado. Está conseguindo me ouvir bem? Estou. Ótimo, excelente. O Estou. objetivo do grupo é justamente esse, é dar espaço para que os amigos possam expor os conhecimentos de uma maneira produtiva, até porque isso está muito em falta, né? Esse tipo de exposição saudável e consistente é muito rara no cenário brasileiro atual e até no cenário global. Então é essencial, é importante esse trabalho que a gente está fazendo. E o objetivo é justamente esse, dar espaço, muitas vezes um espaço que a gente não encontra nem nas próprias academias, né? No próprio ambiente universitário, no próprio ambiente de um mestrando, de um pós-graduando. Não encontramos esse espaço em ações do governo, em agências do governo, canais de mídia. Então, nós mesmos temos que criar o nosso espaço e dar vazão e lugar e condições para que os amigos possam expor os conhecimentos que, de outra forma, provavelmente seriam esquecidos, né? Então, sinta-se à vontade se você quiser abordar também algum tema dentro da sua área. O canal é justamente esse, o meio é esse, e as portas estão abertas aí para você. Certo, eu agradeço novamente, né, pelo espaço, né, queria dizer também que eu tô com alguns artigos concluindo, que eu vou enviar para o Avante, já era para me ter concluído, mas por uma falta de tempo, acabei postergando um pouco, mas eu estou concluindo já, né, que é também envolve essa parte de agricultura, né? Então é isso, né? Agradeço a todo mundo que ouviu, agradeço a Ação Avante, agradeço a Jean mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos, então eu encerro a nossa entrevista com o nosso grande amigo Saul, que é mestrando na área de agronomia, e esperamos que essa mensagem ela não fique confinada só ao ambiente das ideias, mas que de fato possa haver algum dia no Brasil uma política consistente em relação ao campo e em relação à política agrícola, que efetivamente faça um bom proveito de todo o potencial territorial e agrícola que o Brasil dispõe. Porque é até irônico, né, Saúl, a gente discutir esses problemas, sendo um Brasil tão grande e com pouca terra para a maioria das pessoas, e com a produtividade e uma variedade de vegetais, uma variedade de culturas, e que não é explorado no seu potencial. Então, espero que essas ideias daqui elas possam servir no futuro para um projeto consistente. Desde já, muito obrigado, uma boa noite a você e a todos os nossos amigos. Logo mais, essa transmissão ela vai ser colocada no nosso canal e divulgada. Saúl, meu amigo, fique com Deus, muito obrigado por tudo e sinta-se convidado para a próxima. Ok, Jean. Boa noite a todos, boa noite a você. Eu que agradeço, né, novamente, e fique com Deus, todo mundo. Abraço, até mais.